neste segundo bloco do Gazeta News, edição da tarde, nós vamos recebendo aqui no estúdio a Rosana Coutinho para poder trazer como perita geral da Polícia Científica de Alagoas ações desenvolvidas não só pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, iniciadas inclusive em 26 de agosto, com a mobilização nacional de identificação e busca de pessoas desaparecidas. A campanha ocorre em 3 etapas e utiliza técnicas de identificação genética e também técnicas papiloscópicas. Nós vamos falar com a Rosana sobre esse assunto. Rosana, parabéns mais uma vez pelas suas atuações e nós estamos acompanhando, recebemos em outros momentos nessa sua participação aqui no Gazeta News, edição da tarde. Vamos falar sobre essas fases e como funciona essa mobilização, que tem uma participação, sim, muito eficiente e de valor significativo do Ministério da Justiça. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando nosso trabalho, e essa campanha ela tem uma grande importância. Ela já é a segunda edição. A primeira edição foi em 2021, onde Alagoas se destacou porque cerca de 100 familiares foram doar material visando encontrar os seus desaparecidos, que é um grande chamamento a familiares que têm pessoas desaparecidas na família que doem material genético, porque vai para o banco de perfis genéticos, que é checado em nível nacional, não só aqui em Alagoas, mas em nível nacional. Nós já localizamos algumas pessoas, né? Às vezes vivos, às vezes não, mas o importante é fechar o ciclo e ter a resposta, né? É muito importante, claro. No final das contas, a sociedade tem sido convocada e tem conseguido atender essa convocação mesmo, Rosana? A sociedade tem comparecido, tem colaborado, tem contribuído por essa ação que acaba proporcionando um estreitamento na busca das pessoas desaparecidas? Sim, a sociedade tem comparecido e nós temos a parceria com o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, porque quando ocorre um desaparecimento, o primeiro passo é fazer o boletim de ocorrência. E não tem aquela história de esperar 24 horas, não. Se a pessoa fugiu da sua rotina, deu o horário de chegar em casa e não chegou, e a pessoa espera algumas horas, já pode procurar uma delegacia mais próxima e fazer o boletim de ocorrência. E procurar o PLID, que ele ajuda, porque existem órgãos vinculados, inclusive à Polícia Científica, e toda uma rede de busca para encontrar a pessoa, seja vivo, seja morto. Muitas vezes só encontra vivo, né? E a sociedade, a primeira pessoa que chegou na segunda-feira, ele falou assim: eu ouvi na televisão e vim, porque ele está com o irmão desaparecido desde 2022. Doou material e pode ser identificado tanto pelo material genético quanto a pessoa, o desaparecido, por impressões digitais. E coleta-se também a impressão digital do doador, o familiar doador. É muito bacana, né, essa iniciativa. Agora, na prática, como funciona, Rosana? Para quem está em casa entender, são 3 etapas, não é isso? Vamos explicar como é que funciona cada uma dessas etapas e, principalmente, como os familiares eles podem ter esse auxílio. Quando você fala de técnicas de identificação genética, papiloscópicas, por exemplo, como funciona na prática isso para os familiares? Sim, a técnica genética, nós coletamos células da mucosa bucal, da bochecha interna, com um instrumento que é chamado lollipop, pirulito, é uma espuminha que se passa, coleta as células e a partir daí extrai o DNA, traça-se o perfil genético, que é inserido no banco. Então, a primeira etapa é a coleta, a segunda etapa é o processamento, obter-se o perfil genético. Cada pessoa tem um perfil genético que é único, a não ser gêmeos idênticos, né, que tem o mesmo perfil genético. E a terceira etapa a insere no banco e faz a checagem. Isso fica checando semanalmente. Toda semana checa, porque toda semana são colocados novos perfis de pessoas que estão desaparecidas, sejam vivas ou mortas, porque nós coletamos também em abrigos de idosos, em hospitais psiquiátricos, em hospitais como os de emergência, HGE, pessoas que entram desnorteadas, sem saber quem são, às vezes sofrem um acidente, fica entubada, ninguém sabe que aquela pessoa está lá, e já encontramos a família de pessoas que estavam entubadas sem ninguém saber quem era aquela pessoa. E em abrigos também, idosos, né, que já não sabem mais quem são seus familiares. Então, assim, é um grande programa que está acontecendo em todos os estados da federação, não só aqui. Nós fazemos parte dessa grande rede.
Agora, Rosana, é um banco de dados que isso tem sido colocado, uma concentração dessas informações pelo Ministério da Justiça que proporciona essa identificação, é isso, Rosana? Um banco de dados apenas? Isso, é um grande banco, né, de Um grande perfis banco, claro. genéticos. Aí cada estado tem o seu, que se comunica com os outros estados, e quem coordena é a Polícia Federal, que tem o banco da Polícia Federal, o Banco Nacional, coordena tudo isso. Tanto pode dar uma coincidência aqui dentro do estado, como pode dar com uma pessoa daqui e outra, como ocorreu com um filho que procurava a mãe e localizou em Minas Gerais. Infelizmente, já morta, porque ela foi para lá trabalhar, deixou ele pequenininho com a avó. Aí, em 2021, ele já tinha uns 20 anos, ouviu a campanha e foi doar. E, com alguns meses, deu a coincidência. Ele falou que foi o pior dia da vida dele, porque todo dia ele ligava para o celular da mãe, sem saber, né? Mas ele disse que pelo menos agora ele sabia o que tinha acontecido e ia fechar aquele ciclo, ia parar de esperar por ela, né? Um desfecho, né, triste, né, por conta de tantos assuntos que muitas vezes se criam esperança, né? Às vezes as famílias, elas perdem o contato, mas como você bem colocou, né, tá lá, por exemplo, as pessoas em abrigos, às vezes está num hospital, né, passando por um quadro clínico que impede esse contato com a família. Isso. Quanto tempo dura, Rosana, até entrega, por exemplo, de todos os elementos suficientes para esse comparativo dentro de um perfil genético para que esse resultado possa ser divulgado? Assim, são muitas pessoas, muitos exames, né? Nós temos a nossa rotina também, casos de estupro, outros casos de identificação. Mas, assim, a gente espera, dentro de uns 2, 3 meses, já estar com esse material todo no banco e, a partir daí, é checado até antes, né? Passa a ser checado e pode ser que o outro estado ainda não colocou o perfil do desaparecido. Aí coloca, aí vai dar uma coincidência, assim, um tempo depois, mas a pessoa sempre tem essa possibilidade de dar essa coincidência e localizar o seu parente. E falando sobre uma resolução, uma subnotificação, a pessoa que entrega, por exemplo, todos esses dados para as exigências suficientes, ela recebe essas informações através de uma subnotificação? Como é que funciona, por exemplo, essa checagem com o resultado para apresentar para os familiares? A informação, né? Isso. Então, no momento que a pessoa doa o material genético, aí recebe um protocolo dizendo que doou. Ela pode ficar acompanhando, tem um número que liga, a coleta ocorre nos IMLs de Maceió e de Arapiraca, porque para fazer esse vínculo com os corpos que entram. E assim que sair o laudo, a pessoa é notificada. Tanto a delegacia responsável, se houver uma delegacia investigando, mas a pessoa é chamada, porque ela vai receber uma declaração de óbito e receber o corpo. Ocorre uma exumação administrativa, porque se for morto, essa pessoa deve estar inumada, e uma exumação administrativa para entregar esse corpo e a pessoa sepultar dignamente, né, o seu parente. Nós estamos com imagens, enquanto você vai explicando, Rosana, para a gente, né? Nós estamos colocando algumas imagens de como o exame ele é realizado, né? A coleta ali, coleta, né? O dispositivo passa na parte interna da bochecha. Esse é o senhor que procura o irmão, que desapareceu em 2022, estava entre São Luís do Quitunde e Flecheiras. Coletando capim-sapé, esses que cobrem barracas de praia. Desapareceu. Ali, ó, o instrumento que coleta, bem simples, é um método indolor, não invasivo, porque não precisa perfurar, não é sangue. Sim. O que é que você recomenda para quem vai fazer, por exemplo, essa coleta? No dia anterior precisa tomar alguns cuidados? No dia também evitar algum alimento, alguma coisa desse tipo? Não tem problema não. Assim, agora é bom que esteja com a boca limpa, né? Escove os dentes, beba uma aguinha, a boca não pode estar seca. Às vezes a gente dá até um pouquinho de água para a pessoa, porque a pessoa está nervosa, né? Que esteja úmido, porque umedece na saliva e depois coleta-se as células bucais. Sim, entendo. E entre essas ações desenvolvidas, nós estamos acompanhando também outras desenvolvidas também dentro dessa sequência da entrevista, Rosana, com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que iniciou algumas campanhas, como, por exemplo, essa campanha que traz para as crianças também a questão de procura de crianças desaparecidas. Como é que tem sido também? Tem reuniões sendo realizadas sobre esse sentido?
Como é que tem sido essas campanhas em parceria, obviamente, com a nossa perícia também, com a perícia científica geral aqui em Alagoas? Sim, existem assim projetos visando localizar crianças, porque crianças são assim um alvo muito fácil, né, de serem sequestradas, tal. E juntamente com o PLID e mais, criança, a notificação tem que ser imediata, crianças e idosos. E mesmo, como eu falei, qualquer pessoa, adulto, que fuja da sua rotina, é obrigação se fazer o BO. Não tem aquela história de esperar 24 horas, não. Entendo. Porque dentro de 24 horas muita coisa acontece. E nós damos prioridade a todos, principalmente a crianças, na localização. E existem muitos projetos do Ministério da Justiça, aliado aos estados, para localizar crianças. Tem um caso em Goiânia que a criança sumiu à noite do quarto dentro de casa. Amanheceu o dia, a criança não estava no quarto. E até hoje essa criança não apareceu. Então são casos misteriosos que exigem grande investigação. Imagine a dor dessa família, Não né? é? Acordar e saber que a criança simplesmente desapareceu, ninguém tem notícias. É uma campanha muito valiosa, essa campanha que o Ministério da Justiça tem feito, a campanha Não Espere 24 Horas, e como a Rosana bem colocou, é uma campanha que não existe essa ideia do prazo. É uma atitude bem rápida para poder tentar resolver o quanto antes essa situação, quando se trata de crianças principalmente, né, Rosana? Isso, crianças e idosos têm prioridade e todo cidadão. Qualquer conduta que fuja à sua rotina, chega sempre tal hora, não chegou, não atendeu o telefone. Então, procura-se a delegacia e faz o BO. Rosana, eu gostaria de agradecer pela sua participação, gostaria de deixar à vontade também para fazer mais uma vez um reforço diante da nossa participação, utilizando o nosso veículo aqui para convocar a sociedade para participar dessas ações, principalmente aquelas famílias que nos acompanham, mas que têm um familiar desaparecido. Quer informações desse familiar, por exemplo? Então, eu convoco a todas as pessoas que têm familiares desaparecidos, que compareçam aos IMLs da sua região, né? Tanto de Maceió quanto de Arapiraca, para fazer a coleta, que o método é indolor. E você ir ao IML não significa que seu parente esteja morto. Pode encontrar com vida também, com os casos que eu falei. Pode estar na rua, pode estar no hospital. Então, é mais uma ferramenta na localização de pessoas desaparecidas, para fechar esse ciclo e encontrar a pessoa. Muito obrigado, Rosana, pela sua participação aqui no Gazeta News, edição da tarde. Eu que agradeço. Bom, é uma ótima iniciativa essa, né? E nós estamos mostrando aí um pouco, pelo menos, de alento para as pessoas, como o caso do rapaz, né? Que a Rosana disse, né? Que esperava encontrar a mãe, infelizmente não teve a informação da mãe com vida, mas falou em seguir, né? Encerrar um ciclo e diminuir aquela dor, aquela espera, aquela ansiedade de tentar ligar e não conseguir falar com sua mãe. E uma iniciativa louvável essa que nós estamos sempre dando espaço aqui no Gazeta News, edição da tarde. Vamos voltar a falar sobre um assunto que tem conseguido também um grande espaço em informações nacionais. O Brasil atravessa mais uma grande tragédia ambiental. Meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, agora as queimadas consomem plantações de cidades